No tempo do fim, quem não orar, quem não jejuar e não vigiar, não vão conseguir vencer as tentações no tempo do fim. Cada dia que passa, as lutas estão aumentando sobre o crente. E estamos vencendo ou estamos perdendo esta batalha espiritual? Se você não vigiar, se você não se preparar para vencer esta batalha, você vai acabar perdendo esta guerra espiritual. Que você possa entender como é importante nós lutarmos e vigiarmos. O crente tem que estar vigilante. Como é que eu sei quando o inimigo vem contra mim? Porque você tem que estar em espírito de oração, você tem que estar consagrado. Quando tem o Espírito de Deus, você sabe quando o inimigo vem? Claro que você sabe. Ele tenta armar uma cilada, mas você não cai. Cai? Você nunca caiu em pecado? Ih, então você caiu, hein? Cadê a vigilância? Ah, irmão Davi, a carne é fraca, eu não consigo. Sabe como é que é, né? Sempre dando uma desculpa. Vigiai e orai. Vigiai, está dizendo, vigia. Cuidado que o tentador está em nosso derredor, bramando como leão, esperando para nos tragar. Ouvintes, a todos que nos acompanham nesse exato momento, que prazer, que alegria estar falando com vocês nesse exato momento. Nós estamos aqui hoje, a palavra de Deus, e nós vamos falar sobre a bênção da salvação, a coroa que o Senhor nos prometeu. Vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 11. O estudo de hoje é: devemos vigiar para não perdermos a coroa da salvação. Devemos estar vigilante a todo tempo para que ninguém roube a nossa coroa. O tempo do fim é chegado. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que no tempo do fim, quem não orar, quem não jejuar e não vigiar, não vão conseguir vencer as tentações no tempo do fim. Cada dia que passa, as lutas estão aumentando sobre o crente. E estamos vencendo ou estamos perdendo esta batalha espiritual? Se você não vigiar, se você não se preparar para vencer esta batalha, você vai acabar perdendo esta guerra espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Quem já achou, diga glória a Deus. Vamos à leitura do texto sagrado da palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler mais uma vez, vamos? Todos juntos. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebi do Senhor esta grande vitória da salvação da minha alma em Cristo Jesus. Por isso eu te peço, me dá força para eu vencer esta batalha espiritual. Amém, amém. Podeis sentar, igreja amada de Jesus. Palavra fiel, palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Deus, por seu imenso amor, nos deu um presente muito precioso, a nossa salvação eterna, a coroa da vida eterna. Todavia, muitos não têm conservado o cuidado
e corre o grande risco de perder o que Deus te concedeu. Por que os homens estão correndo esse perigo? Porque não estão mais se esforçando, se dedicando, fazendo o que o Senhor nos ordenou a fazermos. A Bíblia manda o homem buscar santidade, consagrar ou não manda? Disse Deus: santificai-vos, sede santo, porque eu sou o quê? Santo. Sede santo em toda maneira de viver. Na Bíblia, a coroa simboliza a recompensa do vencedor, daquele que foi fiel até o fim. Simboliza a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus diz para guardarmos o que temos, Ele quer dizer o quê? Cuidado do que eu te dei, isto é, cuidado da sua salvação. Conserve-se, mantenha-se salvo. Por exemplo, uma vez alguém fez uma pergunta sobre se o homem pode perder salvação ou não pode perder a salvação. Eu tenho para mim que a salvação é dada se você for fiel a Ele. Quando Deus nos oferece, quando Jesus nos oferece a salvação, você tem direito de escolha? Ou não tem? Claro que tem. Você tem direito de escolha. A vida é feita de escolha. Tudo que você faz é você escolhendo o que você quer. A salvação é a mesma coisa. Jesus pagou o preço. Se você aceitar o sacrifício de Jesus e obedecer a sua palavra, você está salvo. Por que a salvação é uma questão de escolha e manter? Não adianta você aceitar Jesus e sair da igreja. Tem muitos que aceitaram Jesus, saiu da igreja, saiu do evangelho, voltaram ao pecado, voltaram a fazer coisas erradas, ou não? Eles estão perdendo a salvação? Então é questão do que? De você aceitar e manter esta fé. A Bíblia diz: quem coloca a mão ao arado não é digno de olhar para trás. Você tem que entender que é daqui para frente, lutando, orando, consagrando, se santificando, obedecendo, recebendo o alimento espiritual que é a palavra de Deus, para o teu fortalecimento. O Pai, Ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que permanecer até o fim. Aqui nesta passagem bíblica, Jesus está nos alertando que Ele vem sem demora. Devemos estar vigilantes para que nada possa roubar a coroa da nossa salvação. O Senhor está nos advertindo para termos vigilância, porque a palavra guarda significa proteger, esconder ou vigiar. Quem tem guardado a palavra de Deus no teu coração? São Mateus 26, versículo 41. Abra sua Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai. A Bíblia manda só orar ou vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Devemos não desanimar, mas lutar até o fim. Por que eu estou dizendo isto? Porque muitos irmãos, muitas irmãs, muitos homens, mulheres, um dia, tempos atrás, aceitaram a Jesus, prometeram ser fiel a Deus, até muitos deles se batizaram nas águas. Você lembra qual foi a promessa que você fez no dia do seu batismo? Eu serei fiel até o fim. O pastor que quando batizou você, ele mandou você falar isto: eu serei fiel? Não disse? Claro que sim.
quando nós realizamos o batismo nas águas, a pessoa chega até nós e nós vamos imergir eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de batizar, nós perguntamos: você vai ser fiel ao Senhor? Todos eles dizem sim. Mas o tempo passa e muitos não permanecem conosco, se desvia, sai da igreja e não quer mais saber de Jesus. Volta a pecar, volta a desobedecer, volta a fazer tudo que o mundo agrada, tudo que satisfaz a sua carne. E o que vai acontecer? Esta pessoa está perdendo a salvação, mas ele não se batizou? Sim. Ele não aceitou Jesus? Sim. Mas ele permaneceu? Ele permaneceu? Segundo Timóteo capítulo 4, vamos ver o que a Bíblia diz. Segundo Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Os ouvintes que estão nos acompanhando, é muito importante você ler conosco, participar. Ah, mas eu estou tão longe da igreja. Se você participar